Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de desejar uma ótima tarde a todos os nossos associados que estão aqui na nossa audiência, nossos amigos de mercado, na nossa webinar Gestão Estratégica de Pessoas, nossa convidada especial. Ela que é bacharel em Direito e graduando em Psicologia, tem MBA em Gestão de Pessoas, reconhecida Master Coach com certificação internacional, é especialista em gestão de pessoas com foco em treinamento motivacional, desenvolvimento humano e capacitação de líderes e expert em coaching empresarial. Atualmente é diretora de RH e administrativo do Grupo BIT, nosso associado. Vamos receber com muito carinho Luciana Montoso. Que alegria te receber aqui na Abracam. Bem-vinda, Obrigada, Lu! Amandinha. Você tem um coração, Amandinha. A gente se derrete por você. Obrigada, Ai, mas é obrigada. impossível não amar todos vocês, gente. Obrigada, é uma explosão obrigada de alegria. Obrigada pelo seu carinho, Renatinha também, toda a equipe da Abracam pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Espero poder contribuir, né, com esse conteúdo, enfim, com o dia a dia que eu aplico. Já na BIT fazendo esse trabalho há 11 anos, então trouxe algumas coisas que eu aplico e vem dando certo lá. Espero poder contribuir com os meus colegas também, colegas de área, enfim, para todos. Obrigada. Ai, Lu, nossa, é sempre um prazer, já a segunda live aqui conosco. E olha, eu tenho aqui até a participação dos seus colegas de live da versão anterior. Quem está aqui com a gente? Denis, um beijo para você, obrigada. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Denis? Nós queremos a sua participação aqui, viu? E até aproveitá-lo, estava até conversando com a nossa ilustre palestrante, um pouquinho antes de iniciarmos, que além dessa troca de experiências e todas essas vivências que ela nos trará nessa tarde, com tanta grandiosidade, tanto carinho, é muito importante a participação de vocês. Enviem perguntas no Q&A, enviem comentários. É muito rico e muito salutar essa troca de experiência. Nós queremos mesmo essa movimentação. Lu, conforme o pessoal interagir, eu vou soltando aqui para você aqui os comentários aqui da galera e até as perguntas. Então, pessoal, por favor, fiquem à vontade, sintam-se em casa conosco aqui da Abracam. E também, né, gente? Então é a troca, porque aí eu aprendo um pouquinho, então vai todo mundo trocando experiências e a gente vai em frente. Obrigada. Exatamente, Lu. Obrigada. Vou passar agora a bola para você, é toda sua. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, gente, eu trouxe alguns temas, né? A área de gestão estratégica de pessoas é uma área muito ampla, a gente consegue abordar vários temas. E aí eu trouxe um foco assim, em líderes, em dia a dia, trouxe alguns casos e vou compartilhar aqui com vocês. Mas eu queria começar com uma frase que eu tenho estudado muito a respeito disso, que as pessoas deixam seus líderes e não as empresas. Isso é uma frase até bem forte, mas é verdade, né? E aí o que essa frase significa? Que as lideranças elas estão pouco desenvolvidas, né? Para desenvolver e para reter pessoas, porque nós sabemos que um processo de recrutamento e seleção, às vezes ele demora dias, e a ideia das empresas é recrutar e selecionar essas pessoas de forma a trazer pessoas muito qualificadas, com certeza, mas reter essas pessoas aqui, né? Então, alguns líderes não sabem se relacionar, não sabem se comunicar. Então, para fazer aquela cobrança adequada, né? Compreender o que a pessoa está precisando. Então, eu venho trazer algumas dicas relacionadas a isso, né? A gente tem implementado isso na BIT, tem dado certo, aproximando os líderes das equipes, o RH acompanhando esse processo. Vale lembrar que o RH ele é um apoiador dos líderes, né? E em algumas empresas, às vezes o RH é o que apaga incêndio. Isso não é bacana. Então, o RH ele é um parceiro do líder e ele precisa entrar em ação
justamente num momento de dificuldade para orientar. E eu digo assim, o RH ele não precisa aparecer. A gente fica lá escondidinha, entra em ação, atua e o líder vai conduzindo a equipe dele da melhor forma possível. Tá bom? Liderar, acima de tudo, é saber trabalhar com pessoas. Então, quando eu escuto, às vezes, um líder falando assim, eu não gosto de gente, eu acho complicado lidar com o relacionamento da equipe, eu digo, opa, então tem alguma coisa errada. Acho que você não é líder, porque um verdadeiro líder significa, desde o início, gostar de interagir com pessoas e descobrir como essas pessoas vão performar melhor, né, para atingir o resultado das empresas. Então, vamos lá. Eu fiz uns slides e eu falei até com a Amanda que eu posso disponibilizar. Se fizer sentido para vocês, não tem problema nenhum. Mas eu trouxe resumindo um pouco do que a gente vai falar, tá? Bom, a primeira pergunta que sempre vem à mente é qual é o teu modelo de gestão? E conversando com líderes, né, conversando com executivos, eu sempre escuto a mesma coisa. Ah, eu sou participativo, eu sou aberto, eu ouço as pessoas. Eu digo, peraí, isso não é gestão, isso é relacionamento. Então, tem uma diferença. Gestão é uma outra coisa. Então, gestão é quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os indicadores, quais são os planos de ação, ter a certeza de onde você quer que a sua área e empresa cheguem. Então, a gente só precisa separar e entender que gestão ela é bem objetiva. Então, quando às vezes a gente fala do RH, parece muito subjetiva, o RH é o coração da empresa. De fato, pode ser. Mas o RH também tem uma questão estratégica muito forte. E a ideia é, a gente precisa do negócio, a gente precisa alavancar vendas, o comercial precisa trabalhar bem, mas o RH está ali para apoiar de forma estratégica de que todas as pessoas façam isso da melhor forma possível. E nós sabemos, isso já foi comprovado, que pessoas felizes produzem mais. Então, o foco é esse. O que a gente precisa fazer para que essas pessoas se sintam felizes, para que essas pessoas queiram estar aqui, acordem todos os dias de manhã e falem, vou para a minha empresa. E admirem a empresa que trabalha. Tá? Então, isso é um ponto bacana para a gente começar, a questão do que é gestão. Bom, vale lembrar que a gestão também faz parte disso. Bons gestores são os que mantêm o olho no numerador, ou seja, foi o que eu acabei de falar, né? Assim, resultado é importante, sim. E o outro é o denominador, recursos aplicados. Quais são esses tipos? Então, eu botei aqui, financeiro, natural, humano e temporal. Então, a gente não pode nem se ligar tanto no financeiro e esquecer do lado humano. Então, isso é um equilíbrio. Então, eu tenho sim que focar nessa questão, quais são as metas da empresa, quais são os objetivos e olhar para as pessoas. Qual é a cultura organizacional da empresa? Acho que tudo começa pela cultura. Então, qual é a minha cultura? Qual é a minha abordagem? Qual é a abordagem do líder com a equipe dele? Tem uma abordagem? Ou não? É só no momento de cobrar? É só no momento de entregar? Tem um relacionamento? E aí entra outra frase muito comum, né? Se elogiar, estraga. Já ouvi tanto isso também. Eles sempre trazem isso. Não, Luciana, não pode elogiar, que se elogiar, estraga. Engano, não. Se elogiar, a sensação do elogio, ela estimula a pessoa a querer receber o elogio de novo. Então, quanto mais você elogia, mais aquela pessoa da tua equipe vai querer fazer bem. Então, a gente tem que desmistificar isso. E a outra frase muito comum também é, se você quer fazer bem feito, faça você mesmo. Discordo completamente. Porque as pessoas, elas podem e precisam demonstrar os seus talentos. E elas só vão fazer isso se elas tiverem uma liderança que permita, que ensine, que aborde. Caso contrário, ela de fato fica limitada e o trabalho não anda e você acaba metendo a mão e tendo você que fazer. Tá bom? Vamos lá? Bom, para evidenciarmos a liderança altamente eficaz na empresa, me responda. Eu trouxe uma questão aqui só para a gente pensar. Gente, eu sou muito interativa. Esse negócio de eu ficar aqui, não ver ninguém e não falar é muito difícil, porque quando eu faço os meus treinamentos internos, eu tenho aquela troca, então eu estou sentindo uma dificuldade absurda, mas eu estou imaginando que estou olhando para vocês. Bom, como líder, orientando sua equipe para o resultado esperado, você. Aí eu trouxe 3 perguntas. Sabe qual é a causa disso?
quando você demanda uma atividade, você sabe qual é a causa e deixa isso claro para a tua equipe? Você é um exemplo para a tua equipe? E você apresenta os meios para chegar lá? Essas 3 perguntas, elas servem muito de base para começar a entender a liderança. Então, qual é a causa? Explicar claramente, olha, o nosso objetivo é esse. E isso se aplica a qualquer área, tá? Porque a gente pensa, mas a minha área não é o financeiro que vai, ou o comercial que vai trazer o resultado financeiro imediato para a empresa. Isso não importa. Isso não importa porque as outras áreas são as áreas de apoio para que aquela área que vai trazer o retorno financeiro consiga fazer da melhor forma possível. Então, sim, essas perguntas elas se aplicam para qualquer líder e para qualquer área. Ok? Bom, quando a gente fala de gestão de pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é o índice de performance. Todo mundo já pensa nisso. Peraí, Luciana. E aí, como é que a gente faz isso? Lógico, tem alguns métodos, algumas ferramentas que são excelentes para medir isso. A avaliação de desempenho é uma delas, né? Importantíssima numa empresa. Porém, nós temos 3 pilares que são a base para que até essas ferramentas sejam bem executadas. Então, eu trouxe a capacitação, a motivação e a integração e vou falar de cada uma delas para vocês. Bom, a capacitação é por motivo óbvio, né? Porque ninguém tem um bom desempenho se não souber fazer o trabalho. Por isso, as empresas estão cada vez mais assumindo o papel de escolas. E isso é muito legal. A empresa tem muitos talentos, muito. Se você parar um pouquinho, sentar 1 minuto numa área, por exemplo, compliance, e aí você senta lá no compliance e começa a ver a rotina deles. E aí você percebe que um dos colaboradores ele é muito bom num determinado assunto de compliance. Ele é muito bom num Excel ou enfim, em alguma ferramenta. Quando você sabe os talentos que esses colaboradores têm, você usa isso internamente e replica isso internamente. Isso tá se tornando muito comum. Então, as empresas hoje estão se tornando escolas. Então, eu faço um curso, eu replico aquilo para outra equipe. Eu capacito os meus colaboradores, as minhas equipes internamente, de acordo com a minha cultura. Então, hoje, por exemplo, é cultura da BIT fazer treinamentos semestrais voltados para a parte comportamental do colaborador. Então, o que a gente faz? O RH se capacita, faz o treinamento interno e aplica, ou seja, escola, aqui dentro. Área de compliance, treinamentos de cadastro. Aprendemos, ensinamos e viramos escola. Entrou um colaborador novo, nós já temos um treinamento pronto. O líder de uma determinada área sinaliza que um determinado colaborador está com um problema de comunicação. Luciano, ele não sabe se comunicar, ele é muito agressivo, ele só consegue trabalhar sozinho. A gente tem alguma ferramenta, a gente tem algum treinamento para internamente aplicar? Sim, nós temos. E aí a gente pega esse colaborador, e eu costumo chamar de intensivão, e a gente faz um intensivão com ele, 2 semanas, 3 semanas, o que for necessário, e passa isso para ele. Interno, aqui, o nosso modelo, a nossa cultura. Então, investir na cultura organizacional da empresa é fundamental. Porque você entrar numa empresa que não sabe o que é visão, o que é valores, o que é missão, qual é o tipo de gestão, o tipo da nossa gestão é humanizada. Que raio é isso de gestão humanizada? É uma gestão que valoriza o capital humano. A gente entende que colaboradores felizes, que eu falei, produzem mais. Então, a gente vai focar nisso. Lógico, gente, meritocracia é um ponto fundamental e é reconhecido. Por isso, na avaliação de desempenho, as perguntas precisam vir definidas. A parte de habilidade técnica e a parte de habilidade comportamental. E elas se cruzam e aí a gente consegue tornar os nossos colaboradores excelentes profissionais. Né? E desmistificar essa história de que a avaliação de desempenho ela serve para vir a pegar um ponto fraco e daquilo denegrir a imagem do colaborador ou ele ser desligado no futuro. Não. A avaliação de desempenho como ferramenta, ela vem para agregar. Porque daqui a 2, 3 anos, quando você quer dar uma promoção para alguém, sei lá, enfim, você vem acompanhando ele, a avaliação ela é semestral. E aí você pede esse documento, que isso é um documento, você pede isso para o RH e fala, Luciano, eu quero o histórico dessa pessoa da minha equipe. Eu quero ver
como ele vem crescendo, como os pontos de atenção que a gente vem apontando, se ele está realmente executando, se ele... É isso. Então, até a aplicação da avaliação de desempenho, ela precisa vir com essa carga de parceria, empresa, colaborador, com esse intuito. Por isso precisa ficar tão claro. Tá? Bom, por outro lado, se capacitação é o saber fazer, a motivação é o querer fazer. Então, a capacitação é importante. Segundo ponto, motivar. Então, manter a equipe motivada, com alta energia, com desejo genuíno de fazer cada vez melhor. E aqui a gente tem algumas dicas. Então, assim, eu costumo me interessar muito pela história e pela vida da minha equipe, por exemplo. Eu, como gestora. Então, eu gosto de perguntar. Eu gosto de saber se eles estão bem, como é que está a vida deles. Eu gosto, eu acho que faz parte, eles se sentem confortáveis, há um interesse mútuo, então a coisa flui. Né? Eu não lavo as mãos, não importa, ele tem que vir aqui fazer o trabalho dele. Não vai rolar. Ele precisa vir, ele precisa acreditar nisso, ele precisa entender que aqui é o lugar que ele vai fazer a diferença e que ele é a diferença aqui para a gente. Então, cada colaborador é único, sim, cada um tem um perfil único, sim, e junto com essa equipe eles se completam e é por isso que a gente atinge os resultados. E por último, a integração. Se uma pessoa não capacitada não sabe fazer o trabalho e a desmotivada não quer fazer, a não integrada simplesmente não consegue e não sabe por quê. Pois não existe mais trabalho em uma empresa que não possa ser, que possa ser executado de forma isolada, que prevalece é o sentido de equipe. Então, eu tenho uma equipe super motivada, pode ser super motivada, mas ela não é integrada com outras áreas. Não vai dar certo. Então, tem que haver uma integração. Todas as áreas precisam se comunicar. A minha própria área precisa ter essa comunicação. Então, essa história, o compliance não fala com controles internos, o financeiro não fala com o comercial. Isso é ultrapassado. Todas as áreas precisam se comunicar. E ter essa integração interna é fundamental. Isso é um papel do RH também. Então, chegando um novo colaborador, ou com esses treinamentos internos, e aí normalmente a gente mistura as pessoas das áreas, né? Não bota, vou fazer só com financeiro, não, vou fazer só com a contabilidade, não. A gente pega um da contabilidade, um do financeiro. É importante que cada um compartilhe as suas dificuldades e com essa troca, até alguns processos que são super padronizados, eles começam a avançar, porque aí você está ali batendo um papo com o cara da contabilidade e percebe que se você mandasse um e-mail, transformaria muito o trabalho dele para melhor. E aí a gente participa, a gente integra as pessoas de todas as áreas de alguma forma, tá? Bom, e aí a gente falando de equipe, eu trouxe o tema grupos e equipes. Vamos entender um pouco o que é. Aí, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma analogia do futebol, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu trouxe o futebol como um exemplo do que isso significa. Então, eu trouxe a foto aí de uma torcida, né? Os torcedores num estádio de futebol. E se você observar, todos eles têm o mesmo objetivo. Os torcedores saem de casa, mesmo que eles passem na casa de um amigo, vamos juntos, em grupo, eles têm um único objetivo, cada um, é assistir o jogo e torcer pelo seu time. Certo? Então, cada um desses aí foram com esse objetivo. Quando a gente assiste de casa, a gente até sente a vibração da torcida. Estando no meio da torcida, é diferente, a sensação é outra, né? Está todo mundo um do lado do outro, vibrando pelo mesmo time. Mas o sentimento, o objetivo é único. Cada um ali quer assistir o jogo, torcer pelo seu time e ver o seu time fazer gol. Ótimo. Agora, vamos comparar o grupo de torcedor com o time. O time, por definição, é um conjunto de pessoas que depende diretamente uma das outras. Se o time entrar em campo, se eles não entrarem integrados, nada vai acontecer. Então, eles não poderiam jogar sozinhos. O torcedor ele pode ir sozinho para o campo, ele pode ir sozinho assistir o jogo, mas os jogadores, o sentido de grupo, ele não conseguiria fazer nada sozinho. Então, eles se alinham antes, eles treinam antes. Então, por isso, o conjunto de pessoas que dependem uma das outras, a gente chama
de equipe, o grupo que faz a diferença, juntos e não isolados. Eles jamais poderiam fazer alguma coisa sozinhos. O pessoal já está começando a interagir aqui. Legal. Quando eu puder, eu pode te falar. trago. Pode falar agora. Pode já? Pode. Eu tenho aqui a Marcinha que te ama. Ela colocou: sempre um prazer estar com vocês, Amanda. Está excelente a webinar de hoje. Por mais seres humanos, assim, para agregar conhecimento e abrir a mente dos gestores e dar oportunidade das pessoas que precisam se capacitar. Então, vai de encontro ao que você está trazendo para a gente, que a gestão de forma humanizada, ela acaba sendo um forte aliado para a empresa e o colaborador, né? Então, são sólidos alicerces nessa força do conjunto, né? E eu tenho aqui, muito bacana esse comentário dela, e também aqui uma participação do Dr. Nelson Rodrigues, Lu. Eu vou colocar aqui da forma exatamente que ele carinhosamente deixou aqui para você. Minha jovem Luciana, nesse novo mundo de comunicação à distância, o home office, quais os maiores destaques que alteraram o comportamento de um líder? Que alterações exigiram ser desenvolvidas nos líderes? Essa foi maravilhosa. Então, a empatia, né? A empatia, ela precisou ser trabalhada, desenvolvida. Porque o líder está na casa dele, a equipe, cada um na sua casa. E o imediatismo, ele existe, não adianta, gente. Eu tenho uma coisa para entregar. Automaticamente você acha que qualquer momento que você chamar o outro tem que estar à sua disposição. E o home office acaba acontecendo isso. Então, quando o líder ele se coloca e alinha antes com a equipe o tempo, porque você está em casa, com a sua família, e aí tem horário de almoço, você vai almoçar como? Com a sua família. E aí vem o líder no meio do almoço, preciso agora, entregar agora. Então, precisa isso estar alinhado. Por isso, eu disse da questão de você conhecer a história da pessoa da sua equipe. Então, você tem que conhecer. Como é que é a sua vida? Como é que você vive? Isso é legal. Que horas é a hora mais crítica? Então, é a empatia. É, de fato, se colocar... Quando eu falo se colocar no lugar do outro, isso é praticamente impossível. A gente nunca se coloca. A gente imagina como o outro está se sentindo, como o outro vai reagir. Se colocar no lugar, não, eu não acredito nisso. A gente imagina. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. É entender a vida do outro e alinhar esse tempo, né? Então, tal hora eu vou estar off. Ok. Então, isso precisa ficar muito claro. Tá bom? Ai, Lu, perfeito. E agradecer aqui a participação tão carinhosa, sempre carinhosa, do Dr. Nelson Rodrigues. Doutor, um grande beijo aí para você e para toda a equipe da Advanced também. Que bom. Vamos lá, Lu. Devolvo a bola para você. Tá, obrigada. Mas me interrompe. Quando tiver que interromper, pode interromper. Combinado. Eu falo muito, gente. Vocês não têm noção do que eu tive que reduzir aqui, porque senão eu ia ficar 1 hora. Eu falei, gente, 1 hora eu não vou conseguir fazer nada. Mas vamos lá, tô me testando. Bom, uma torcida é um grupo, mas em campo tem uma equipe, o que é muito diferente. Então, é essa diferença que eu quis trazer, tá? E aí eu trouxe alguns pontos de alerta para a gente. A equipe tem objetivos comuns e compartilhados. Todos os membros querem chegar no mesmo lugar e tem consciência que ou todos chegarão juntos ou ninguém vai chegar. Isso é um fato. Por isso, lá no início eu falei da questão dos alinhamentos, objetivos, plano de ação, que isso sim é estratégico. As habilidades da equipe são complementares, assim como não há uma equipe de futebol apenas de atacantes ou zagueiros. Então, habilidades, quais são? Se você parar para pensar na tua equipe hoje, você consegue reconhecer as habilidades de cada um deles? Por 1 minuto, se você parar e lembra da tua equipe aí, quietinho assim, pensa neles, cada um deles. Você consegue ver o que cada um deles tem de habilidades comportamentais? Porque técnica, gente, vamos lá. Quando a gente recruta uma pessoa, a gente olha o currículo dela, a gente já sabe qual é a habilidade técnica dela.
Lógico, ela vai só aprimorando. Ela entrou na empresa. Ah, ele entrou com uma formação, sei lá, contábil, mas aí já fez uma pós, fez... Ah, legal, então ele está aprimorando. Mas eu falo de habilidade comportamental. Você consegue reconhecer da tua equipe? Aquele que é mais sensível, aquele que você tem que segurar, aquele que você às vezes tem que dar uma empurradinha. Cada um tem um perfil. E ser gestor, gente, ser líder, requer tempo de análise. Você não pode ser líder se você não consegue analisar a sua própria equipe. Então, parou, um instante. Vou perder tempo com isso? Mas não, você vai ganhar. A longo prazo você ganha, porque você vai saber exatamente a hora de colocar cada um deles num projeto, numa entrega. Né? Então, quantas vezes eu já ouvi gente falar para mim assim, Luciana, vou botar o fulano, porque ele é comigo, fala bem, vai ser ótimo. Ah, legal, ele reconhece isso. O RH auxilia nisso. Eu costumo dizer o seguinte, você tem uma questão para tratar com o teu colaborador, ou um ponto forte, muito legal que você quer reconhecer, quer dar um feedback, vá lá, chame ele e dê. Não espere o período da avaliação de desempenho para fazer isso. Seria muito injusto, porque você imagina, a pessoa está trabalhando, doida para receber um feedback, mesmo que seja positivo ou construtivo, mas ela quer receber. As pessoas querem receber feedback. E às vezes eu falo isso e todo mundo, mas eu estou muito ocupado, eu estou com a minha agenda muito cheia. Gente, ok, mas olhar para a equipe é papel do líder. Cuidar dele é papel do líder. O RH, ele te apoia, mas o cuidado é seu. Tá? A gente só tem que dar uma olhada nisso, porque eu vejo muita gente delegando para o RH uma responsabilidade que é da liderança. Então, capacitar os líderes é o primeiro passo. Então, nós fizemos uma vez um treinamento de coaching para líderes que foi fantástico. Nós fizemos isso durante 3 anos e, por ano, a gente escolhia 2, 3 líderes e fazia um treinamento com eles durante o ano todo. Então, mostrando ferramenta, a parte comportamental, a atuação com equipe, a própria vida dele. Então, era 1 ano de treinamento. Nós fizemos isso 3 anos consecutivos e foi fantástico, porque isso é cultural. Então, como o líder, como é o comportamento dele, ele replica aquilo, né? Então, a equipe sente a maneira que ele aborda. E aí as coisas vão fluindo. Porque quando ele escuta do RH da empresa, nós somos humanos, olha, todos vamos chegar juntos, vamos trabalhar em equipe. Mas aí ele faz isso com a própria equipe, ele olha para o líder e o líder não faz, ele vai desmotivar, ele vai falar, pô, mas aí eu que faço isso, o meu líder não. Então, de fato, isso é o exemplo. Ele tem que vir de cima mesmo. E até os próprios líderes, eles têm um perfil próprio. Luciana, pô, legal, mas eu sou meio travada. Eu não gosto, eu não sou tão assim, de simpática, de ficar falando, querendo saber da vida do outro. Eu já compartilhei, já vivi gente, já tive gente assim também. Eu já tive líderes que falavam, Luciana, você não está entendendo. Eu não gosto, inclusive na hora do almoço, eu vejo as pessoas interagindo, querendo saber como foi o final de semana do outro, mas eu não gosto. Ok, então vamos descobrir outra habilidade. O que a gente não pode é desistir e falar, não, eu sou assim e está tudo bem. É um legado, né? E nesses 11 anos que eu trabalho na BT, eu sempre pensei assim, o que eu quero deixar aqui como legado? Depois que eu não estiver mais aqui, se um dia eu não estiver mais aqui, como é que as pessoas vão lembrar de mim? Como é que a minha equipe vai lembrar? E se cada um tiver esse sentimento no seu papel na empresa, eu acho que as coisas fluiriam de outra forma. Bom, mas vamos lá. Existe sinergia, tem que existir sinergia entre a equipe, ou seja, o poder da realização é muito maior quando a gente soma as habilidades de todos. E a confiança. Você já viu um jogador passar a bola de calcanhar sem olhar para o seu companheiro de equipe? Isso é confiança. E a confiança libera as pessoas para darem o melhor de si. Quando você implementa confiança na tua área, de não ter aquela história de puxar o tapete, que isso é tão ultrapassado, mas a gente às vezes ainda vê uma coisinha ou outra voltada para isso. Quando você percebe que estão todos ali com um objetivo comum e que ele pode sim falar da fraqueza dele para o líder e falar, eu estou sentindo que eu não estou legal, eu estou performando mal esse mês, e ter a liberdade de falar isso. E aí o líder, de alguma forma, auxiliar ele. Você precisa da ajuda do RH, você precisa de um dia ou 2 para resolver esse problema pessoal, ter uma abertura.
sabe? Esse método, essa gestão engessada, ela não existe mais, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. A gente está no meio de uma pandemia. Isso não é home office ainda. Inclusive, nós fizemos um webinar sobre isso. Isso não é home office, não é ainda. A gente está numa pandemia. O home office, nós vamos sentir ele, com certeza, já. Mas, por enquanto, não é. Tá bom? Bom, vamos lá. Pessoas não são coisas. E valor não é preço. Pessoas não têm preço, pessoas têm valor. Então, o trabalho de uma pessoa pode ser qualificado pela utilidade ou pela raridade e pago por esses atributos, mas não a pessoa em si. Então, eu posso comprar o serviço de alguém e, de fato, é isso que a gente faz, né? Quando a gente contrata alguém, vamos lá, você é muito bom nisso, ok, eu vou te pagar tanto, a gente assina um contrato, pronto, tá feito. Mas a gente não pode comprar essência. E cada pessoa da tua equipe, da tua empresa, tem uma essência. Essência, conteúdo, valor, autoapreciação. Esses temas, eles são únicos. Essas características, elas são únicas da pessoa. E quando a pessoa, ela não tem abertura para ser quem ela é, a atitude dela com a equipe, a atitude dela com a liderança, até a imagem que ela tem da própria empresa fica distorcida. Então, eu percebo muito isso num problema de comunicação. Como os líderes eles não desenvolvem essa questão de comunicação, às vezes, não alertar o colaborador de uma determinada habilidade que ele deveria ter faz com que ele automaticamente comece a se depreciar, desmotivar. A performance dele cai. E aí a imagem que a empresa tem é de que aquela pessoa não é qualificada. Quando, na verdade, não foi isso. Quando, na verdade, ele foi mal orientado. Ele foi mal direcionado. Vamos pensar junto. A pessoa começa a trabalhar super engajada, gente. Primeiro dia de trabalho. Eu, então, tenho experiências maravilhosas de ligar para as pessoas dizendo que elas foram aprovadas no processo seletivo. E é impressionante a alegria das pessoas. E também, lógico, já tive experiências que não são tão boas, que é a questão de desligamento. Mas essa pessoa entra na empresa, aquilo é um amor, é amor à primeira vista. Quando ela entra numa área que não tem esse apoio, ela vai minguando. O talento vai sumindo, porque ela fala, eu não consigo desenvolver, eu acho que ninguém está vendo. E aí isso vai reduzindo. Até que aquele brilho no olhar que a pessoa entrou na empresa, some. Qual é a imagem que o todo tem? Essa pessoa não é boa. Ele está dentro de uma área. Eu não consigo estar 24 horas dentro de todas as áreas. Mas o líder daquela área, ele é responsável para manter o brilho nos olhos de cada uma daquelas equipes. É a responsabilidade do líder. Lu, olha só que bacana, Lu. A Bianca Paixão aqui, ela deixou um comentário aqui enquanto você abordava exatamente essa questão, e ela colocou aqui, boa tarde, eu vejo muito das suas palavras no que eu digo e acredito. Muitas vezes a rotina operacional acaba tomando conta de boa parte do tempo e a equipe acaba esperando mais do que o necessário para um feedback, desenvolvimento. Outra coisa que vejo no mercado de trabalho como um todo são os Opa, fugi um pouquinho aqui, Bianca, desculpa, deixa eu voltar aqui de novo. Outra coisa que vejo no mercado de trabalho como um todo são os perfis técnicos ocupando posições de gestão. Com isso, as empresas perdem um bom técnico e não ganham um gestor. Aí ela completa, o perfil comportamental deve ser levado em conta na contratação de um líder. Total, muito. Na verdade, a gente leva o perfil comportamental ao pé da letra para qualquer contratação. Qualquer. E isso precisa ser apurado no momento da entrevista.
Aí o que a gente pode fazer? E aí a gente consegue fazer isso aqui e dá muito certo. Ele tem a entrevista com o RH e a entrevista com o gestor. Por quê? Gente, o gestor não vai perguntar nada relacionado ao comportamento dele. Nada. Porque não é o foco. Não é porque ele... Luciana, não, eu não sei. Ele quer saber se o cara faz aquilo, se ele entrega, se ele é rápido, se... Ok. E aí o RH entra, o apoiador, com ferramentas para facilitar isso. Aí entra uma outra questão. Quando o RH dá um parecer de uma vaga, esse parecer ele não é definitivo, gente. Não é. Porque eu também já vi gestor falar assim, Luciana, eu vi aqui que o seu parecer foi negativo, mas eu quero esse cara. Eu quero. Sabe por quê? Porque para o que ele vai fazer, esse perfil que você acabou de falar, que teoricamente em grupo ele não é tão bom, para mim vai ser maravilhoso, porque ele vai conseguir cliente, ele vai lá. Aí eu, então tá. O RH ele é apoiador, ele não decide. Tomada de decisão é com o especialista da área, é o líder da área, é o diretor da área. O RH fornece ferramentas, treinamentos, né? Principalmente como eu sou da parte mais da psicologia, eu digo, olha, parte comportamental, nada que não possa ser desenvolvido. Eu ainda deixo sempre isso em aberto. Porque dependendo do caso, é uma questão de desenvolver. A pessoa está entrando na sua casa, não conhece a tua cultura. Então, a pessoa também tem que ter oportunidade. Na própria entrevista, eu falo isso. Eu falo, olha, você está entrando, nossa cultura é assim, assado. Assim como eu quero conhecer ele, ele também quer conhecer o lugar que ele está querendo entrar. E isso precisa ficar claro nas entrevistas. Por isso que eu digo, tudo começa no momento do recrutamento e da seleção. Na entrevista, o cartão de visita da empresa é a entrevista. É na entrevista que a gente mostra, na entrevista que a gente mostra, a minha gestão é essa, a minha abordagem é essa, a minha cultura é essa. E eu às vezes converso com pessoas de fora, até outros ramos, eu falo, como é que é a cultura da tua empresa? O que vocês fazem lá? Eles falam, sim, o que é isso? Como assim cultura? Olha, Lu, tem até depoimento aqui para você, viu? Se você me permitir, acho que você assim você é de uma sensibilidade, uma sensibilidade e uma humanização tão profunda que a gente está recebendo aqui depoimentos da sua equipe. Gente, olha essa coisa linda. Eu posso compartilhar? Olha aqui, a Tati Lopes. No meu caso foi amor à primeira vista, ainda mais trabalhar diretamente para e com a Lu. Nossa, ela é maravilhosa. Eu tenho orgulho de fazer parte da família BT. Ai, que delícia, Tati. Olha só, Lu, que gostoso isso. Obrigada, gratidão. Eu não me segurei, desculpa. Não, sempre, eu falei para você. Isso. Falei, Amanda, fala comigo, não gosto de ficar aqui sozinha. Que reflete, olha só, essa sua postura, o quanto ela é reflexiva. Olha só, gente, o quanto isso impacta positivamente e reverbera. Reverbera. E assim, aplicar isso no dia a dia, Amanda, eu até entendo, tá? Não é um trabalho fácil. Eu não estou aqui falando de forma utópica. Tá bom, falar é muito fácil. Não, a gente tem. Eu estou trazendo algumas questões aqui que elas podem ser colocadas em prática, mas requer o quê? Tempo. Eu tenho que querer. Eu quero mudar esse cenário. Como é que eu vou fazer isso? E aí você tem que entrar com uma parte estratégica dentro do RH. O RH hoje, ele precisa participar das decisões estratégicas da empresa. Ele precisa estar lá numa tomada de decisão que vai envolver um grande negócio, que vai envolver grandes contratações. A gente tem que estar lá. E tem que dizer, ok, vamos lá, estamos aqui para apoiar vocês. Como eu disse, o RH ele não tem que aparecer, a gente tem que ficar escondidinho. Quem tem que brilhar é o líder. O líder é a estrela, ele tem que brilhar junto com a equipe dele. Então, quando o líder brilha, a equipe brilha. Porque aquilo volta, né? Se ele é um líder de sucesso, é porque a equipe dele é muito boa. Caso contrário, não ia dar certo. Porque um complementa o outro, ele tem confiança, ele pode fazer isso. Tem uma questão que eu tenho falado também bastante, que é da autorresponsabilidade. Queria só compartilhar esse tema com vocês. A gente tem a palavra responsabilidade, né? Então, eu sou responsável por isso.
Mas existe uma outra questão que é um pouco mais profunda. É eu procurar algo para me responsabilizar. Normalmente, a gente usa, entre equipes, entre líderes, na própria empresa, a gente sempre justifica algo que deveria ser feito por nós. E a gente transfere a responsabilidade disso para outras pessoas. E a gente tem falado muito disso na área de desenvolvimento de pessoas. O que você tem feito para mudar isso? Porque eu sento com pessoas para conversar, pessoas até da mesma área que eu, colegas de trabalho, colegas de profissão, e eles falam: por que isso é errado? Por que as pessoas não cedem? Por que o ego é muito grande? Por que os líderes têm um ego, querem poder? Eu falo, ok. O que você tem feito para transformar isso? É a melhor pergunta que a gente tem que fazer para tudo que hoje a gente acha que não está dando certo. Seja na nossa área, seja na empresa, seja em qualquer lugar. O que você tem feito em relação a isso? Então, eu vou além de ser autorresponsável, eu vou buscar algo para eu ser responsável. Então, isso é muito forte. E aí, vou ser mais assertiva. Não espere que algo aconteça mirabolante, que venha da alta administração, comece a fazer você, dentro da tua área, junto com a tua equipe. Eu tenho um case fantástico de uma pessoa que formou uma equipe, né, dentro da empresa, e ela falou: Luciana, eu vou começar a fazer uns encontros semanais com a minha equipe. Eu não sei se o RH está disposto a participar disso. Gostaria de começar. E a gente estava com alguns projetos assim muito grandes dentro do RH, e eu falei, ok. E ela começou. Toda semana ela ia lá, um bate-papo de perguntas e respostas, tal, e perguntando da própria performance dela. Ela jogava a bola para eles. E vocês, o que estão achando de mim? E aí eles... Foi fantástico. E isso reverberou e outras pessoas começaram a querer fazer também. E aí, não foi nem isso, entendam, nem partiu do RH. Partiu de uma área que, de alguma forma, com a própria experiência, agregou e serviu de exemplo para os outros. Então, isso eu chamo de autorresponsabilidade. É pegar para si e dizer, peraí, eu vou fazer a diferença aqui, tá? Eu vou fazer a diferença, eu vou transformar, eu quero que as pessoas olhem para mim e percebam que podem contar comigo para alguma mudança. Alguém até fez um depoimento que eu achei muito bom, que é a questão da rotina, é a questão dos prazos, mas há prioridade algumas coisas. Então, assim como a gente faz lá a nossa agendinha de atividades para a semana, para o dia, para a semana, isso eu vou fazer antes do almoço, isso aqui eu vou fazer depois do almoço, priorizar esses feedbacks e até a própria avaliação de desempenho é de suma importância. É muito, muito, muito importante. Antes que você tenha uma equipe fantástica, performando super bem, e aí do nada, quer dizer, do nada não, né? Porque ele já deveria apresentar alguns sinais. Ele chega até você e fala, olha, eu vou embora. Porque eu olhei o mercado e aí eu vi que tem alguém que está interessado em mim. Ele nem conhece, ele nem sabe, mas aí ele fala, eu vou embora. E aí é tarde. E aí lembram do RH. É fantástico, gente. Porque aí ligam para mim. Luciana, pelo amor de Deus, o fulano quer ir embora, me ajuda. Algumas vezes, sim. Mas não é genuíno. Fazer barganha não é genuíno. Genuíno é você recrutar, reter, cuidar. Nada dessa impressão que a RH é a mãe de todo mundo. Não é mãe de ninguém, gente. É parceira, é o intermediador entre a empresa e o colaborador. É alguém que vai intermediar essa relação, que vai assumir a responsabilidade, que vai entrar e vai falar, opa, vamos lá. O que está faltando? O que vocês precisam de ajuda? Precisa de ferramenta? Precisa de treinamento? É isso. Mas para o RH atuar, o líder tem que levantar a mão. E ele só vai levantar a mão se ele tiver conhecimento disso. Pensa, se o líder não tem a menor consciência de que a atuação dele está ruim, ele não vai levantar a mão. Ele não vai dizer, Luciana, eu estou precisando de ajuda. Então, por isso que esse olhar ele precisa ser amplo. Ele precisa vir mesmo de cima, assim. De cima, da alta administração e dizer, RH,
vamos atuar dentro das áreas. Atuação de observação, de performance, todas as avaliações de desempenho são analisadas. Não há como um líder avaliar um colaborador num semestre de uma forma muito positiva, no segundo semestre avaliar positiva, no outro ano, do nada, despencar e avaliar negativa. Logo chama atenção. E o RH vai até esse líder e pergunta: o que aconteceu? Porque ele era tão bom e você agora quer mandar ele embora? Ah, ele está nas últimas 2 semanas performando mal. A avaliação de desempenho é semestral. Então, você precisa fazer esse acompanhamento mensal. Por isso, olhar. Por isso, sentar com a tua equipe e observar cada um deles. Não digo dar trabalho, gente. Não vou dizer que não dá, mas é necessário. É necessário para a entrega na empresa, para melhorar até a questão financeira. Produtividade melhora. Então, sim, é necessário que o líder observe. Que ele tire, sim, tempo para analisar cada um da sua equipe. É a função do líder. Ele pode contar com RH para qualquer coisa, ferramentas e tudo mais, mas esse olhar de observação precisa partir dele. Porque a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Quem está falando com a equipe é ele. Então, ao invés de achar que certos assuntos são óbvios, isso aí é óbvio, ele tem que fazer. Isso aí é óbvio. Pô, o cara é técnico de não sei o quê com ele. Não. O que você fala e como você fala é extremamente importante para o sucesso da comunicação. E, automaticamente, para o sucesso da entrega, para o sucesso do resultado. Isso impacta do micro ao macro, porque começa uma atitude pequenininha dentro de uma área. Pequenininha, assim, uma fagulha dentro de uma área. E aquele colaborador começa a não fazer o seu trabalho bem, infeliz, triste de estar ali. Ele tem que passar o trabalho que ele faz para uma outra área. Quando ele passa, ele não passa bem. Aí essa outra área recebe o trabalho mal. Aí já fala dele. Recebe mal, tem que refazer. Ou dá para outra pessoa fazer. É em cadeia, assim. É uma desmotivação que ela vai vindo. Se esse líder dessa área, que começou pequenininho o problema, já tivesse acendido a luz, ele não ia sair dali. Então é isso. Amanda, eu estou falando aqui, mas é assim, se tiver mais alguma pergunta, mas eu queria trazer isso no sentido de maior atenção para a área de gestão de gente, sabe? Cuidar de gente é uma grande responsabilidade. E a empresa tem, sim, responsabilidade sobre isso. E, por isso, os seus líderes precisam ter essa autorresponsabilidade também, de trazer para si o cuidado com a própria equipe. Lu, e tem até aqui já um comentário aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Clóvis, da Treviso. Obrigada, Clóvis, por estar aqui conosco. Ele deixou aqui para você, Lu. Parabéns, Luciana. Os aspectos de gestão estratégica que você está enfatizando são fundamentais para o sucesso da nossa atividade. Comunicação eficiente, feedback, etc. Muito bom. Ai, que bom. Que ótimo. Então, gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vamos interagir. Queria tanto ver vocês. Eu sou dessa. A gente adora a interação, né, Lu? Sabe o que eu queria? Tem uma dúvida que eu imagino que seja até de outras empresas, inclusive, que eu passei, eu via muito, e assim, tenho muita amizade com o pessoal de RH, e eles me comentavam o seguinte cenário, Lu, de como você contornar uma situação dessa proposta do feedback, quando você observa um colaborador que se sente um pouco acuado de trazer a transparência da visão dele. Ele se sente acuado de trazer esse feedback. Você tem alguma sugestão de como contornar isso? Porque, de repente, a pessoa é retraída, né? Às vezes a pessoa também está se sentindo acuada, Sim, às vezes tem até dificuldade de se expressar, né? São N motivos, né? É o perfil, né? Como eu disse, cada um tem um perfil. E aí, o que a gente deixa, o que eu acho bem bacana, quando ele tem dificuldade de falar com o próprio líder, isso é grave. Né? Porque o líder dele é o canal de comunicação dele. Então, nesse aspecto, o RH precisa intervir
e detectar qual é o problema, né? Peraí, onde é que a gente tem que melhorar esse ruído? Não pode ter um intermediador entre o colaborador e o líder. Não. Eles precisam estar ali, ó, com a comunicação fluindo. Mas quando acontece, de repente, não sei se é nesse aspecto que você está falando, se não for até você pode me corrigir, mas no sentido de repente não é com o próprio líder, é com a empresa inteira, ele é retraído, ele é mais na dele, é perfil dele, a gente não interfere nisso. A gente entende, lógico, se isso começar a afetar dentro da equipe alguma entrega ou reunião, porque, de repente, a gente vai para uma reunião, a equipe toda, e precisa ter aquele brainstorm, né? Fala aí, você vai. E ele travado. O líder não vai observar ele. Ele vai sinalizar, ó, Luciana, preciso de ajuda. Equipe de RH. Na realidade, tem, né? Aquelas pessoas que têm naturalmente uma dificuldade de se expressar. Tem. Né? Não, então, assim, isso deve ser observado e respeitado a individualidade de cada um. Mas aí, certeza. Né, Lu, também tem aquela outra situação, é o que eu te passei, que muitas colegas comentam comigo, inclusive, de sentir uma retração do colaborador quando ele vai trazer o feedback dele para o líder dele. Ele se sente assim, acuado, com medo de repente, não ser bem-vindo o feedback, assim, da forma transparente e assertiva, como deve ser sempre, né, Lu? Isso de fato pode acontecer, tá? Não, de fato, isso pode acontecer. Porém, tudo vem da questão de cultura. Então, se o líder está numa empresa que é super comum ele receber esse tipo de feedback, ele não vai se sentir assim. Agora, se não tem cultura, se eles nunca fazem isso, é a mesma coisa de você. Um exemplo é bom. Você pega uma empresa que nunca teve uma avaliação de desempenho, nunca teve. Aí você fala, gente, a partir de agora tem avaliação de desempenho. Você vai se autoavaliar, você vai avaliar seu líder, você vai dar o feedback. O primeiro feedback é horrível. É horrível, porque a pessoa fala, gente, como assim uma pessoa está me avaliando? Que parâmetro é esse? Então, antes de uma avaliação, precisa existir um preparo para receber esse projeto. Preparar as pessoas para o entendimento do que é aquilo. Senão, realmente vai parecer que é pessoal, não gosta de mim. Está com problema comigo. Quando você prepara, ele entende, essa é a oportunidade que eu tenho de fazer melhor. Essa é a oportunidade que eu tenho de desenvolver algo que eu ainda não consegui. Isso não é público, isso é entre ele e a liderança dele. Então, nem constrangimento vai ter. Porque ali, ó, é entre eles. É o foco do líder de querer o melhor para ele e ele entender isso. É a confiança, que inclusive eu falei aqui, é a confiança que ele tem no feedback que o líder dele dá para ele. Se não tem confiança, eu já vi isso, gente fala, não confio nele. Eu falo, gente, você está no lugar errado, porque se você não confia no teu líder, o que você está fazendo nessa equipe, pelo amor de Deus? Não faz sentido, né? Isso Lu, é uma coisa que a gente não pode ter medo de receber feedback negativo, porque aí que é a oportunidade de você se reinventar e melhorar e aperfeiçoar, né? Se você só recebe positivo, não, né? Dá. Então... Assim, o feedback, eu digo, eu brinco, né? Falo até isso com as minhas filhas, eu falo, quando eu chamo a atenção, você aprende mais rápido do que quando eu te elogio. A chamada de atenção marca mais elas do que o elogio que eu faço. Mas assim, trazendo para o nosso mundo, quando você faz isso, sabe o que você está dizendo para o outro? Eu quero você aqui. É isso. Quando eu puxão de orelha da mãe, né? Brincando, né? Quando eu falo para alguém da minha equipe, essa equipe maravilhosa, eu tenho que mandar um beijo para eles, Amanda, porque minha equipe é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Eu amo essas pessoas, me apoiam, cuidam do nosso RH, eles são fantásticos. Eu sou a maior sortuda. Eles não param de enaltecer. Como esse pessoal. Olha, você tem um fã-clube da Luciana, gente. Eles, são os meus. Isso é muito genuíno, tá? Se eu começar a ler os comentários deles, eu vou ficar até amanhã, Lu. É genuíno. É genuíno, a gente percebe. Quando eu faço a avaliação de desempenho deles e eu falo algum ponto de melhoria, com isso eu digo para eles, eu quero você aqui. Vamos melhorar isso, que eu quero que você fique aqui. Eu quero que você cresça, eu quero que você seja o melhor nessa área. É uma relação bacana, de cuidado, mas de cobrança.
Porque a verdade é essa, a gente está numa organização, essa organização tem que crescer, ela tem que ser muito boa e precisamos ter pessoas com esse foco. Vamos lá, gente, junto. E isso parte do líder, esse engajamento, essa vontade de fazer a diferença. Olha, Lu, é uma pena que o nosso tempo está se esgotando. Meu coração está em frangalhos, gente. Eu falei que eu falo muito, gente, assim, olha, me perdoa, gente, eu falo de... Eu sabia que eu ia vou dizer ultrapassar por o mim. tempo. Eu amo te ouvir e aprender com você, Lu. E eu tenho certeza que o pessoal que está aqui está vidrado, assim, está de ouvir. Eu adorei. Eu adorei. Não para de elogiar. Pena que eu não vi o rostinho de todo mundo, mas, gente, considerem-se abraçados, beijados. Foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma com o que eu estou aprendendo, ter contribuído com vocês também. Estamos juntos. Afinal de contas, estamos todos juntos, né? Querendo sempre o melhor, apesar de serem empresas diferentes, o foco é o mesmo, é a evolução. Todos evoluindo. Obrigada pela Lu, eu vou oportunidade. fazer, pelo menos aqui, trazer uma palhinha aqui rapidinho, porque o nosso tempo aqui é bem contadinho, mas aqui, além de várias pessoas que estão elogiando, gostaria de agradecer aqui a Cristiane Dias, a Ana Paula, todas elas enaltecendo o quanto foi rica essas informações que você nos trouxe, que agrega interação e automotivação. Palestra sensacional, a Cris aqui também mandando, a Andréa Rezende lá de Pouso Alegre, parabéns, Luciana, ótimas colocações a respeito de conjunturas atuais. E eu queria até trazer aqui um comentário aqui da Ana Paula. Os líderes cuidam de pessoas e pessoas cuidam de resultado. Esse resultado advém muitas vezes de seus líderes, como forma positiva ou negativa. Por isso, a importância da comunicação e conhecimento do seu colaborador. Aí ela complementa, não existe uma boa equipe sem grandes líderes. Verdade, Ana, verdade. Concordo com você. E aqui os elogios que não param, aqui da Graciele, um beijo para a Graciele, a Tati Lopes, a Juliana Meireles, parabéns, foi super enriquecedor, esclarecedor. E acho que dá tempo só de uma perguntinha final, Lu, posso? Claro, com certeza. Olha, eu tenho aqui o Dr. Nelson Rodrigues, querido Dr. Nelson Rodrigues aqui de novo aqui com a gente, e ele colocou, minha jovem Luciana, parabéns pelo recado fácil. Você abordou que a decisão pela aprovação ou não da contratação de um colaborador seria do líder da área contratante. O papel do RH é de apoiar. No caso da saída da demissão, quem dá a melhor condução? O líder da área ou o RH? Desculpa, no caso da... Falhou. No caso da saída, da demissão, né? Quem você acha que daria a melhor condução? O líder da área ou o RH? Gostei dessa pergunta, doutor Nelson. Essa pergunta é maravilhosa, doutor Nelson, amei. Os dois. Como a gente conduz hoje? Quando chega a solicitação, a gente puxa lá o histórico, a gente avalia o motivo. Nenhum colaborador é mandado, é dispensado sem antes a gente fazer essa análise. Nenhum. Então, o RH recebe, analisa os motivos, analisa a performance. Ah, de fato, é por baixa performance. Ok. Quantos feedbacks foram dados para esse colaborador? Luciana, falei 3 vezes. Não, falei. Teve a formalização disso? Teve. A última avaliação de desempenho eu considerei. Ok. Então, é só para deixar claro que fazer a dispensa de uma pessoa não é simplesmente olhar para a cara dela um dia e falar tchau. Não. A gente precisa apurar de forma objetiva e não subjetiva, porque ele vai ser dispensado. E aí o RH fala, ok, fez sentido, tá bom, vamos preparar tudo. Você, como líder, vai sentar com ele e fazer a comunicação da dispensa. E quando esse líder sai da sala, doutor Nelson, entra o RH. Então, é junto. Ele entra, faz a comunicação, em seguida o RH entra, e aí faz a entrevista demissional, conversa com o colaborador, e aí a gente segue com o processo de desligamento.
Lu, estou encantada, mais uma vez encantada e cada vez mais apaixonada aí pela sua pessoa, seu profissionalismo. Foi maravilhoso. Se deixasse, ó, eu ia falar. É encantador te ouvir, o quanto nós aprendemos aqui contigo. Olha, nós estamos recebendo vários feedbacks aqui. Ai, que bom. Com muita alegria, enaltecendo a sua apresentação, que foi muito rica aqui para nós. Eu faço questão depois de compartilhar, peço desculpa ao pessoal que eu não consegui ler na íntegra todos os comentários, vou postar isso aqui na sequência aqui para a nossa querida Luciana Montoso. Lu, mais uma vez, obrigada. Gratidão. Obrigada, um beijo. Pela conosco aqui. Obrigada a todos vocês que estão aí, que participaram aqui comigo. Foi uma honra, gente. Espero, de fato, ter contribuído também de alguma maneira. Adorei as perguntas. Vocês, depois, inclusive, eu queria pegar essas perguntas que foram tão legais e até esses comentários que me enriqueceram muito. Então, eu claro, compartilho tudo com você. Então, tá bom. Compartilho Obrigada, tudo. gente. E olha, pessoal, até assim, só recapitulando, a nossa querida Luciana aqui, ela vai compartilhar aqui a apresentação que ela expôs aqui na nossa webinar. Vocês receberão no pós-evento, né? Essa apresentação por e-mail, tá bom? E Lu, mais uma vez, obrigada, gratidão. Obrigada a todos. Que honra tê-la conosco aqui como ser humano, como pessoa, como profissional. E, além do mais, o mais lindo disso tudo, associada à Abracan. Não podia deixar de falar isso. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Fiquem bem. Beijo. Desejo que a família de vocês fiquem bem, que todos se cuidem, fiquem bem também, tá bom? Um beijo. Muito bom. Um beijo aqui para todos vocês que estiveram aqui conosco, gente. Enriqueceram essa nossa discussão. Um beijo e um abraço carinhoso para todos vocês. Tchau, Lu. Obrigada. Tchau, obrigada.